Olá, professora Sinara com vocês, dando continuidade ao nosso curso de saneamento básico e recursos hídricos, direitos e responsabilidades. Agora eu vou entrar nas nossas normas de utilização de recursos hídricos, ou seja, na nossa governança e regulação, ou seja, como que a gente vai proceder para assegurar a água em quantidade e qualidade, utilizar as águas de forma racional, de forma integrada, buscando o desenvolvimento com sustentabilidade e para a gente também se prevenir e se defender contra todos os eventos hidrológicos críticos. Ou seja, a gente tem um sistema de gestão. Lembra aquele sistema de regras formais? A gente tem todo um sistema de gerenciamento hídrico e vamos aprender quem faz parte e aonde que nós entramos nesse contexto, onde que nós atuamos nesse contexto, e os instrumentos, ou seja, as ferramentas para que a gente chegue aos objetivos que estão todos estabelecidos na Política Nacional de Recursos Hídricos, tendo em vista as nossas diversidades, as nossas regiões, peculiaridades das regiões hidrográficas, né, do nosso país, contendo a unidade de gerenciamento, a bacia hidrográfica. Está tudo explicadinho na Lei Federal 9.433 de 97, de 1997, que estabelece, sanciona a Política Nacional de Recursos Hídricos e todo o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Nós vamos ver cada item desse, cada entidade desse, mas de uma forma geral, os conselhos, como qualquer outro conselho de outras situações, eles vão subsidiar a nossa formulação de políticas e dirimir conflitos, a nossa instância máxima, né? Tem os órgãos que vão formular e as políticas, os nossos ministérios, enfim, isso em nível da União. Tem os órgãos gestores do poder público, tanto federal quanto os estaduais, em relação às questões hídricas. Temos também os comitês de bacia hidrográfica e as agências de água. Esquematicamente, a gente tem essa política estabelecida assim. Nós temos os fundamentos, as diretrizes, os objetivos, os instrumentos e todo o sistema. Nós vamos olhar como é que é, nós vamos aprender sobre essas entidades e como que nós atuamos, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, que está intimamente ligado ao que já aprendemos sobre a dominialidade da água. Ou seja, quando nós falamos de rios, de corpos hídricos que são de dominialidade da União, ou seja, são de dominialidade da União, tem a competência, então, federal. Quando nós estamos falando de rios de dominialidade do Estado, de cada Estado federado, nós temos aqui o âmbito das entidades estaduais, dos diferentes estados. Nós vamos adiante. Então, esses entes que nós vamos ver agora, né, nessa aula de agora, nós vamos tratar do Ministério, que atualmente o ente da administração direta da União, que trata sobre a questão hídrica, da política de recursos hídricos, de gestão de recursos hídricos, é o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ou seja, qual é a casinha qual ministério que está a questão hídrica? O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, certo? Vamos tratar da Agência Nacional de Águas e de Saneamento Básico, que é o órgão gestor de recursos hídricos da União, dos corpos hídricos de dominialidade da União, e qual que é o papel dos municípios no Sistema Nacional de Recursos Hídricos, mesmo diante da sua não dominialidade, porque a gente tem a unidade de gestão à bacia hidrográfica. Por vezes a bacia hidrográfica pega mais de um município, pega um pedaço do município, é como a região hidrográfica, que não pega todo um estado, pega um pedaço do estado, né? Ou seja, a bacia hidrográfica não fica situada algumas bacias hidrográficas, sim, mas outras não. Não ficam no município só. Então, a dominialidade é do Estado ou da União. Mas nós vamos ver na aula de hoje também o papel do município no contexto do cuidado da água. Aonde que está essa subdivisão das competências atuais do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional? Eu não vou em cada item desses, né? Ou seja, lá no Decreto Federal 11.830 de 2023,
reformulou as competências de quem faz o quê, e a política foi, eh, teve um determinado momento que era do Ministério, então eu falo sobre isso, porque muita bibliografia vai ter, assim, o Ministério do Meio Ambiente, depois vai ter o Ministério do Desenvolvimento Regional, atualmente o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e que compete lá à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica a participação e a formulação da política nacional de recursos hídricos, entre outras, né. Então, por vezes, a gente vai ver, dependendo da época, né, tá, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Regional, atualmente, desde 2023, é o Ministério do Estado da Integração, e Desenvolvimento Regional, que tem este organograma, e neste contexto a gente tem aí a Secretaria de Segurança Hídrica para quê? Para formular e para participar da formulação da política de recursos hídricos, que é em processo, certo? A Agência Nacional de Águas, que é o órgão gestor de recursos hídricos, tem a competência do quê? De implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e de fazer toda a regulação das águas de domínio da União. Ou seja, ela foi criada e ela tem as competências estabelecidas numa lei federal 9.984 do ano de 2000, mas foi tendo outras competências no decorrer dos anos. Ela foi criada originalmente para estas competências, mas lá em 2019 foi inserida a regulação dos serviços públicos de irrigação e adução de água bruta, ou seja, ela também é um agente regulador dessas questões. Ela coordena e implementa o Plano Nacional de Saneamento Básico, por isso que ela é chamada de saneamento básico, né, agora, inclusive, de águas e saneamento básico. Tem bibliografias que vocês vão encontrar anteriores a isso, né, a determinada competência de coordenação e da coordenação regulatória voltada ao saneamento. Antes de 2020, a Agência Nacional de Águas, de 2020 para cá, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, certo? Desculpa, a, a Lei 12.334 de 2010 é o Plano Nacional de Segurança de Barragens. Segurança de barragem. De 2010 para cá, toda a coordenação e implementação do Plano Nacional de Segurança de Barragem, aquele relatório das barragens, é uma competência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A partir de 2020, a competência incluída para coordenar a regulação do saneamento básico, estabelecida pelo Marco do Saneamento, que é estabelecido pela Lei 14.026 de 2020. Bom, então essas atividades de coordenação, é importante colocar aqui, esclarecer, ela não é o executor, mas ela faz a coordenação de toda, e vocês vão aprender em outras aulas mais específicas sobre saneamento básico. Então, ela tem a coordenação regulatória, tem a competência da capacitação, né, dos reguladores subnacionais, ou seja, de quem de fato está ali na implementação, e do desenvolvimento dos estudos técnicos, certo? A agência não vai substituir nenhuma agência reguladora local, não regula diretamente as empresas de saneamento onde que não houver regulação, também não faz um acompanhamento econômico-financeiro, nem acompanhará, fiscalizará qualquer qualidade do serviço. Aí são as agências que fazem isso, não a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que está coordenando o processo da regulação, né, do saneamento, das regras do saneamento. E também não vai definir os blocos regionais apresentados aí para a, 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 a implementação do saneamento básico no nosso país. Vou me deter às competências do município no Sistema Nacional de Recursos Hídricos, apesar que os municípios, alerto e ressalto, não têm a dominialidade da água, certo? Bom, como fundamento da nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, ou seja, o que embasa todo o processo, todo o objetivo, a gente tem que embasa tudo. Água é bem de domínio público, a água é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. Quando houver uma situação de escassez, o uso prioritário sempre vai ser o do consumo humano e da sedentação animal.
ela deve sempre, não tem um uso que vai preponderar em relação a outro, ou seja, que vai ser mais preponderar não, que vai ser, eh, esse é mais importante do que esse, então só vai ter esse uso para isso e não para aquilo, não. A gestão deve proporcionar o uso múltiplo das águas. Não tem um que é mais importante do que o outro, né, pode ter até um uso mais preponderante, mas não mais importante, que deve proporcionar o uso múltiplo de tudo. A bacia hidrográfica, unidade de gestão, e ela deve ser descentralizada e participativa. Isso é muito importante. Não são todos os processos de governança e regulação da água que têm a imposição de terem processos de tomada de decisão descentralizada e participativa. O contexto do planejamento e gestão hídrica, ela necessariamente é descentralizada e participativa com a atuação do poder público, tá, de quem tem a competência, dos usuários da água, ou seja, todos os segmentos que utilizam água, a indústria, hidroenergia, turismo, para irrigação, para abastecimento humano, dessecentação animal. Abastecimento humano é o uso da água, gente. Não confunda, aquela conta de água que a gente recebe em casa é por conta do pagamento do serviço de saneamento, não pelo uso da água. É muito importante esclarecer isso, porque há muita confusão em relação a isso. E a sociedade civil. Então, temos aí papel como gestores e temos papel também no contexto de tomada de decisão, na implementação da gestão hídrica, como cidadãos também. Tá? Os municípios. Os municípios têm as suas competências, ou seja, ele não vai gerir recursos hídricos, mas sim o ambiente, a água. E se o município, não, por sinal, não fizer o seu papel com eficiência e eficácia, dificilmente a gente vai ter uma boa gestão hídrica, certo? Ou seja, uso e ocupação do solo. Uso e ocupação do solo é uma competência do município. Os planos diretores municipais, enfim, como é que é o ordenamento territorial. Então, mesmo e as bacias hidrográficas são divisões relativas à unidade de planejamento da água. A gente tem uma divisão político-administrativa de municípios, estados e país, e o município tem essa competência de ocupação do solo. Não tendo uma boa diretriz, uma boa implementação, a gente ocupando áreas de várzeas, por exemplo, tendo, enfim, o uso e ocupação do solo é uma competência do município e ela é extremamente importante para a manutenção da qualidade e quantidade da água. Toda a implementação do saneamento, ou seja, do abastecimento de água, da coleta e tratamento dos esgotos, ou seja, do esgoto, toda a questão pluvial, do tratamento da drenagem urbana, toda a questão do lixo, ou seja, da coleta, da disposição e tratamento dos nossos resíduos sólidos. Isso tudo é competência do município. Então, aonde a gente tiver aí, né, uma situação falha, vai reverter e vai estar intimamente ligado ao processo de gestão de recursos hídricos. A proteção e a conservação ambiental, o contexto da educação ambiental, da comunicação, da informação, da busca pela mudanças de comportamento ativos e proativos em relação ao cuidado ambiental da água, né, que, quando em uso, a gente chama recurso hídrico, e também a própria situação da representatividade. Os municípios têm assento nos colegiados de recursos hídricos, ou seja, nos conselhos de recursos hídricos e nos comitês de bacia hidrográfica. Nós vamos ver o que é isso, do que eu estou falando e qual que é o nosso papel, né, enquanto gestores, enquanto cidadãos. Então, é bem importante a gente falar sobre isso. Aqui é a nossa bibliografia e até a próxima aula. Nós vamos ver cada assunto desse.